Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu desejo a você um excelente dia. Pessoal, hoje nós vamos começar aqui nosso terceiro episódio da leitura de Hamlet, da Meg O'Farrell. Nós paramos, né, terminamos o capítulo 4 na última leitura, vamos iniciar o capítulo 5, né? Espero que vocês estejam gostando desse livro, eu estou gostando bastante dele. Como eu falei na última leitura, tô gostando da forma que a autora está construindo, né, todo toda a família, tá sendo bem detalhista para que nós possamos se apegar mesmo, sabe, aos personagens antes da tragédia que nós sabemos que vai acontecer, né. Eh, Tenho gostado muito da escrita, acho bem fluido, mesmo sendo uma história que se passa muitos anos atrás, eu acho a escrita dela muito fluida, os diálogos muito bonitos, né. Não tem até uma descrição de uma cena mais, sensual, né, foi feito de uma forma bem elegante, né, bem bonita. Então nós vamos começar aqui, ó, hoje na página 115, né, no capítulo 5, tá. Vamos lá. Hamlet acorda assustado, o colchão rangendo sob seu corpo. Algo o acordou, um ruído, uma batida, um grito, mas ele não sabe o que. Percebe, pelas longas sombras projetadas pela luz do sol no quarto, que deve ser quase noite. O que ele faz ali, adormecido na cama? Vira a cabeça, então se lembra de tudo. Uma forma jaz inerte junto a ele, com a cabeça virada para um dos lados. O rosto de Judite tem cor de cera e está imóvel, um lustro de suor fazendo cintilar como vidro. Seu peito sobe e desce a intervalos irregulares. Hamlet engole um seco. A garganta está ressecada e fechada. A língua parece peluda e esquisita, grande demais para caber dentro da boca. Ele fica de pé, titubeante. O quarto é um borrão à sua volta. Uma dor invade a parte de trás da cabeça e se instala ali, feroz como um rato encurralado. No andar de baixo, cantarolando sozinha, Agnes entra pela porta da frente. Pousa na mesa os seguintes itens: dois molhos de alecrim, sua sacola de couro, o vidro de mel, um pedaço de junco com cera de abelha, envolto numa folha. O chapéu de palha, um amarrado de cofrei, que ela pretende separar e secar e depois mergulhar em óleo quente. Atravessa o cômodo, endireitando a cadeira ao lado do braseiro, tirando a touca de Susana de cima da mesa e pendurando-a em um gancho atrás da porta. Abre a janela que dá para a rua, para o caso de algum cliente procurá-la, desamarra a faixa do casaco e o teste com um movimento dos ombros. Abre a porta dos fundos, abre a porta dos fundos e sai para o corredor que vai dar na cozinha. O calor pode ser sentido a vários passos de distância. Lá dentro, ela encontra Mary mexendo a água numa panela e, a seu lado, Susana, sentada em um tamborete, limpando lama de algumas cebolas. Até que, enfim, diz Mary, virando para a Nora, o rosto corado de calor. Você demorou um bocado. Agnes sorri de forma evasiva. As abelhas estavam pelo pomar todo, tive de botá-las para dentro com cuidado. Ah, responde Mary jogando um punhado de farinha na água. Falta-lhe paciência para as abelhas, criaturas traiçoeiras. E como está tudo em Hellsland? Tudo bem. Ah, eu bocejo de baixo. Desculpe, vamos lá. Tudo bem, responde Agnes, tocando rapidamente o cabelo da filha como uma espécie de cumprimento, pegando um pedaço do pão que assou pela manhã e botando-a na bancada. Acho que a perna de Bartolomeu ainda está incomodando, embora ele não queira admitir. Eu ouvi mancar. Segundo o que diz, ela dói apenas quando o tempo está úmido. Mas falei que ele precisa. Agnes se interrompe, com a faca do pão na mão. Onde estão os gêmeos? Nem Mary nem Susana afastam os olhares do que estão fazendo. Hamlet e Judith, onde estão os dois? Não faço ideia, responde Mary, levando aos lábios uma colher e provando. Mas, quando os encontrar, os dois vão se ver comigo. A lenha não foi cortada, a mesa não foi posta. Deus sabe por onde andam. Já está quase na hora do jantar e não há sinal nem de um nem de outro. Agnes usa a parte serrilhada da faca para cortar uma, duas fatias de pão, que caem uma sobre a outra. Está prestes a fazer mais uma terceira incisão, quando deixa a faca escorregar da mão. Eu só vou ver, começa a dizer e sai da cozinha, atravessando um corredor que leva à casa grande. Olha na oficina, onde John está inclinado sobre a bancada
em uma postura de não me perturbe. Atravessa a sala de jantar e a sala de visitas. Chama os nomes dos filhos do pé da escada. Nada. Sai pela porta da frente para Harley Street. O calor do dia está amainando. A poeira da rua se assentando. Todos se recolhendo aos lares para jantar. Agnes entra pela porta da frente da própria casa, pela segunda vez naquela tarde, e vê ao pé da escada o filho. Ele está imóvel, com o rosto pálido, os dedos agarrados no corrimão. Tem um inchaço e um corte na testa, que Agnes tem certeza que não estavam lá de manhã. Ela se aproxima dele rapidamente, atravessando o cômodo em poucas passadas. O que foi? Indaga, apoiando as mãos nos ombros do filho. O que foi? O que houve com seu rosto? Ele não responde. Balança a cabeça, aponta para a escada. Agnes sobe de 2 em 2 degraus. Acabamos o quinto capítulo, pessoal. Esse foi mais curtinho mesmo. Vamos para o capítulo 6. Elisa diz a Agnes que fará a coroa nupcial. Se esse for, acrescenta o desejo de Agnes. É uma oferta feita timidamente, em um tom excitante, bem cedinho em uma manhã. Elisa está deitada de costas para as costas da mulher que chegou à casa deles de forma tão inesperada, tão dramática. O dia apenas raiou, e já se ouvem as primeiras carroças e os primeiros passos na rua. Elisa precisa, havia dito Mary, dividir a cama com Agnes até que o casamento seja organizado. A mãe lhe comunicou isso com os lábios cerrados, rígidos, sem encontrar o olhar do filho, acrescentando um cobertor extra à cama. Elisa baixara os olhos para a metade do catre mais próximo da janela, que permanecera vazia desde a morte de Anne, sua irmã. Erguera o olhar para ver se a mãe estaria fazendo o mesmo e quis dizer: Você pensa nela? Ainda se pega tentando ouvir seus passos, sua voz, o som da sua respiração à noite? Porque eu sim, o tempo todo. Ainda acho que um dia vou acordar e ela estará lá, perto de mim de novo. Que haverá alguma ruga ou prega no tempo e voltaremos ao lugar onde estávamos, quando ela estava viva e respirando. Em vez disso, porém, Elisa acorda sozinha na cama todos os dias. Mas agora ali está a mulher que vai se casar com seu irmão, uma Agnes em lugar de uma Anne. Foi uma correria e um incômodo da... foi... Foi uma correria e um incômodo da conta de tudo, já que o irmão precisava de uma licença especial e houve uma discussão acalorada a respeito de dinheiro. Elisa não sabe muito sobre isso. Alguns amigos do irmão de Agnes deram garantias. Esse tanto ela sabe. Tem um bebê na barriga dela, ouviu dizer Elisa. Mas só por trás das portas. Ninguém lhe contou de modo explícito. Assim como ninguém pensou em lhe avisar que o casamento será no dia seguinte, de manhã. O irmão e Agnes irão a pé até o templo Grafonte, onde um padre concordou em casá-los. Não é o padre da família, nem essa. Peraí, não é o padre da família, nem essa é a igreja que frequentamos todos os domingos. Agnes diz que conhece bem esse padre, que ele é um amigo particular da sua família. Na verdade, foi quem lhe deu o francês, que ele mesmo criou, desde o ovo, tendo ensinado a Agnes como curar decomposição do pulmão em um falcão. Esse padre vai casá-los, disse a futura cunhada com alegria, enquanto fiava no tear de Mary porque conhece Agnes desde menina e sempre foi bondoso, chegando certa vez a trocar com ele algumas jesses por um barril de cerveja. Ele é, explicou Agnes, enquanto enovelava lã na mão livre, um especialista em questão de falcoaria, fabricação de cerveja e criação de abelhas, e partilhou com ela seu profundo conhecimento a respeito dessas 3 atividades. Quando Agnes terminou de falar do lugar que ocupava no tear ao lado do fogareiro na sala de estar, a mãe de Elisa deixou cair as agulhas de tricô, como se não pudesse acreditar no que ouvira, o que levou o irmão de Elisa a rir sem moderação com o copo na mão, o que, por sua vez, irritou o pai de ambos. Elisa, porém, ouvira atentamente cada palavra. Jamais escutara alguém dizer essas coisas. Jamais alguém falara dessa forma naquela casa, com uma fluência tão natural, com uma animação tão genuína. De todo modo, está tudo pronto para o casamento. O padre falcoeiro, produtor de mel e comerciante de cerveja, os casará bem cedinho no dia seguinte a uma cerimônia providenciada rápida, furtiva e secretamente. Quando se casar, Elisa deseja caminhar pela Hell Street usando uma coroa de flores, sob o brilho do sol para que todos possam vê-la. Não que é uma cerimônia realizada a milhas de distância da cidade, em uma igrejinha com um padre esquisito, e com ela e o noivo entrando sorrateiramente em uma capela. Ela manterá a cabeça erguida e se casará na cidade. Tem certeza disso. Seus proclamas serão lidos em voz alta à porta da igreja.
Mas o pai e o irmão de Agnes decidiram as coisas entre si e nada mais pôde ser dito. Ainda assim, ela vai fazer a coroa de flores para Agnes. Quem mais o faria? Não a madrasta de Agnes, Elisa tem certeza disso. Ou as irmãs dela, pois estão recolhidas lá em Shotterbury. Talvez compareçam ao casamento, disse Agnes, dando de ombros. Talvez não. Mas Agnes precisa de uma coroa. Não pode se casar sem uma, grávida ou não. Por isso, Elisa consulta, pigarreia, entrelaça os dedos como se prestes a rezar. Será que posso? Começa falando para o ar gelado do quarto. Estou pensando se você gostaria que eu fizesse uma coroa de flores para amanhã. Sente que Agnes às suas costas a escuta. Elisa ouve inspirar e acha, por um instante, que ela vai recusar. Que dirá não, que Elisa foi inconveniente. O catre range e balança quando Agnes se vira para encará-la. Uma coroa? Indaga, e Elisa percebe certa alegria em sua voz. Eu gostaria muito, com certeza. Obrigada. Elisa se vira e as duas se encaram em uma repentina conspiração. Não sei que flores vamos achar nessa época do ano, diz Elisa. Talvez alguns frutinhos ou junípero, interrompe Agnes, ou azevinho, recolhidas de samambaia, ou pinheiro. Pode ser era. Ou flores de aveleira. Você e eu podemos ir no rio, sugere Agnes, tomando na sua a mão de Elisa. Hoje, mais tarde, para ver o que encontramos. Vi um punhado de acônitos por lá na semana passada. Quem sabe é venenoso? Comenta Agnes, virando de barriga para cima, ainda segurando a mão de Elisa, que pousa diretamente sobre a barriga. Você quer sentir o bebê? Ela costuma se mexer de manhã. Acho que quer tomar café. Ela? Pergunta Elisa, espantada antes essa súbita intimidade e o calor da pele esticada e resistente da outra, bem como com a força com que ela segura sua mão. Acho que vai ser uma menina, responde Agnes com um bocejo de forma rápida e segura. A mão de Elise está sendo pressionada pelos dedos de Agnes. É a sensação mais estranha do mundo, como se algo estivesse sendo sugado dela, como se fosse uma farpa ou uma ferida infeccionada, ao mesmo tempo que alguma outra coisa é injetada em seu corpo. Elisa não consegue entender se lhe cabe dar ou receber algo. Quer retirar a mão e ao mesmo tempo deixá-la ali. Sua irmã, diz Agnes baixinho. Ela era mais nova que você. Elisa fita a testa macia, as têmporas alvas e o cabelo preto da futura cunhada. Como ela sabe que Elisa andou pensando em Anne? Sim, responde, quase 2 anos. Ela tinha quantos anos quando morreu? 8. Agnes estala a língua solitária. Lamento sua perda, murmura. Elisa não revela que se preocupa com Anne, totalmente sozinha, tão jovem, sem ela, onde quer que esteja agora. Que fica acordada muito tempo à noite, sussurrando seu nome para o caso de a irmã estar ouvindo, onde quer que se encontre. Para o caso de se sentir consolado com o som de sua voz. Dói imaginar que Anne se veja aflita em algum lugar e ela, Elisa, não consiga ouvi-la, nem consiga alcançá-la. Agnes afaga as costas da mão de Elisa e diz num rompante. Ela tem a companhia das outras irmãs, lembre-se, as duas que morreram antes de você nascer. Umas cuidam das outras. Ela não quer que você se preocupe. Ela quer que você. Agnes se interrompe, fita Elisa, que treme de frio ou de choque, ou de ambos. Quero dizer, acrescenta num tom novo, cauteloso. Suponho que ela não queira que você se preocupe. Há de querer que você durma tranquilo. As duas se calam. O ruído dos cascos de um cavalo que sobe a rua se faz ouvir do lado de fora da janela. Como você sabia das outras duas que morreram? Indaga Elisa em um sussurro. Agnes reflete um instante. Seu irmão me contou. Responde sem olhar para Elisa. Uma delas se chamava Elisa, a primeira. Sabia disso? Agnes começa a sentir e depois dá de ombros. Gilbert às vezes diz que Elisa olha por cima do ombro antes de prosseguir. Que ela pode vir no meio da noite, ficar de pé junto à minha cama, querendo tomar o meu nome. Que ela vai ficar zangada porque eu roubei. Bobagem, atalha Agnes curtamente. Gilbert só está brincando. Não dê atenção a ele. Sua irmã está feliz por você ter o nome dela, que vai levá-lo adiante. Lembre-se disso. Se eu ouvir Gilbert dizer isso a você de novo, ponho urtigas dentro da calça dele. Elisa solta uma gargalhada. Põe nada. Ponho sim, com certeza. Isso vai fazer com que ele aprenda a não sair por aí assustando os outros. Agnes solta a mão de Elisa e se apruma na cama. Muito bem. Agora está na hora de começar o dia. Elisa olha para a própria mão. Há uma depressão na pele, causada pela pressão do polegar de Agnes, uma mancha cor-de-rosa em toda a volta. Ela esfrega a pele com outra mão, surpresa com o calor que dali emana.
como se tivesse aproximado de uma vela. Subcapítulo, pessoal. A coroa que Elisa faz leva samambaia, lariço e margaritas roxas. Ela se senta à mesa de jantar para montá-la. Recebeu o encargo de tomar conta do irmão caçula Edmund, enquanto trabalham. Por isso lhe dá para brincar algumas folhas de lariço e pétalas de margaridas. Ele está sentado no chão com as pernas estendidas e deixa cair as folhas, uma por uma, solenemente, dentro de uma tigela de madeira, na qual mistura tudo com uma colher. Elisa ouve sons que saem da boquinha do menino enquanto ele mexe o conteúdo da tigela. Olha para a folha. Isa para Elisa. Opa para Su. As palavras existem, basta saber escutá-las. Os dedos dela, fortes, alongados, mais efeitos a costurar couro, mais afeitos a costurar couro, entrelaçam os caules formando um círculo. Edmund se levanta, caminha, vacilante até a janela e depois volta e vai até a lareira, repreendendo a si mesmo conforme se aproxima do fogo. Não, não, não. Elisa sorri e diz: Não, Edmund, perto do fogo não. Ele vira o rosto para ela, encantado e eufórico por ter sido compreendido. O fogo, o calor, não. Não põe a mão. Ele sabe que não lhe permitem chegar perto, mas a possibilidade lhe desperta um desejo forte e irresistível pelo brilho, pelo movimento, pelo bafo de ar quente em seu rosto, pelo conjunto de implementos fascinantes que servem para atiçar, remexer e pegar as braças. Elisa ouve nos fundos da casa a mãe batendo panelas e frigideiras na cozinha. A mãe está de péssimo humor e já fez a criada chorar. Mary despeja toda a sua ira e fúria na comida. O pernil não assa. A massa de torta se desmancha. O pão não cresce com a rapidez desejada. Os bolinhos estão com grumos. Elisa tem a impressão de que a cozinha está no olho de um furacão e que é melhor permanecer onde está, longe do cômodo com Edmund ambos seguros. Tuk, 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 trabalham seus dedos, traçando pontas de caules partidos. A palma da outra mão gira o círculo da coroa enquanto isso. Dá para ouvir lá em cima o barulho dos pés dos irmãos. Tem gente se atracando no alto da escada, sugere o ruído. Um urro, uma risada, o pedido choroso de Richard para que o solte. As falsas promessas de Gilbert, um baque, o ranger de uma tábua de assoalho e depois um sufocado ai. Meninos! Foge uma voz de dentro da louvaria. Parem já com isso, ou subo aí e dou a vocês um motivo para chorar. Com ou sem casamento. Os três irmãos surgem à porta se empurrando. O irmão mais velho de Elisa, o noivo, atravessa saltitando o aposento, agarra e sapeca um beijo no alto da cabeça, rodopiando depois para erguer Edmund no ar. Edmund continua com a colher de madeira em uma das mãos e um punhado de folhas na outra. O irmão mais velho gira com ele uma, duas vezes. Edmund franze as sobrancelhas e sorri, o ar levantando-lhe a franja. Tenta enfiar a colher de lado na boca. Depois é posto no chão e os três maiores rapidamente desaparecem, portando-a fora e ganham a rua. Edmund deixa a colher cair e lança um olhar para a porta, abandonado, incapaz de entender essa decepção repentina. Elisa ri. Eles vão voltar, Ed, diz Elisa. Logo, logo, quando ele se casar, você vai ver. Agnes suja a porta. O cabelo está desembaraçado e escovado. Cai-lhe pelos ombros e pelas costas como água escurecida. Usa um vestido que Elisa nunca viu, amarelo claro, cuja frente está levemente estufada. Oh! Exclama Elisa batendo palmas. O amarelo vai realçar o miolo das margaridas. Ela fica de pé em um salto, estendendo a coroa. Agnes se abaixa para Elisa para que Elisa a coloque em sua cabeça. Subcapítulo. Geou durante a noite. Cada folha, cada lâmina de grama, cada graveto na estrada que leva à igreja está preso no gelo. A terra está fria, dura sob os pés. O noivo e seus padrinhos seguem à frente. O ruído que vem do grupo é de aplausos, gritos, trechos de canções, o trinado de uma gaita de fole tocada por um amigo que saltita, ora dentro, ora fora da estrada. Bartolomeu fecha o cortejo masculino, sua altura obscurecendo os que o precedem, de cabeça baixa. A noiva caminha em uma linha reta, sem olhar para a esquerda nem para a direita. Com ela estão Elisa, Edmund em seu colo, Mary e várias amigas de Agnes, a esposa do padeiro. Meio afastadas do grupo estão Joan e as três filhas. Joan puxa pela mão o filho caçula. As irmãs caminham alinhadas, de braços dados, rindo e cochichando entre si. Elisa olha de soslaio para elas, várias vezes, antes de voltar a atenção para a frente. Agnes percebe e vê a frieza de Elisa se fechar sobre ela como uma pluma. Agnes vê tudo.
As rosas mosqueteiras na cerca viva, cujas extremidades começam a ficar escuras. Amoras que não foram colhidas por estarem além do alcance das mãos. O movimento de um melro que pousa e alça voo dos galhos de um carvalho à margem da trilha. O vapor branco que sai da boca da madrasta que leva o filho pequeno nas costas. Os fios de cabelo curiosamente descoloridos que lhe escapam do lenço. O balanço exagerado de seus quadris. Agnes nota que Caterina tem o nariz da mãe, chato e largo, que Joanne herdou a testa estreita e Margarete o pescoço grosso e os lóbulos compridos das orelhas. Vê que Caterina tem o dom, ou habilidade, de tornar sua vida feliz e Margarete também, embora em menor grau, enquanto Joanne carece por completo desse talento. Vê o próprio pai num menino caçula, agora andando sozinho e segurando a mão de Caterina. O cabelo louro, a forma quadrada da cabeça, os cantos da boca erguidos. Sente as fitas amarradas, as próprias meias, apertando e afrouxando em consonância com os músculos das pernas em ação sob seu peso. Sente o pinicar das ervas, frutos e flores da coroa, e o ínfimo fluxo de água nas veias dos caules das flores. Sente o movimento correspondente no interior do corpo, em compasso com as plantas, um fluxo ou corrente ou maré. A passagem do sangue dela para o bebê que carrega na barriga. Está deixando uma vida. Está deixando uma vida. Está começando uma nova. Tudo pode acontecer. Pressente também em algum ponto à sua esquerda a presença da mãe, que estaria ali com ela caso sua vida houvesse seguido outro rumo. Seria a mãe que lhe seguraria a mão quando Agnes se encaminhasse para o casamento, seus dedos envolvendo os da filha. Seus passos teriam acompanhados de Agnes, a seu lado nesse caminho. Teria sido ela a lhe fazer a coroa, colocando-a sobre a cabeça da noiva, escovando-lhe o cabelo de modo a emoldurá-la. Amarraria as fitas azuis em torno de suas meias e traçaria com elas as mechas do cabelo. Tudo isso teria sido feito por ela. Assim é que, claro, ela estaria aqui agora, fosse na forma que pudesse. Agnes não precisa ver a cabeça, não deseja afugentá-la. Já basta saber que ela está ali, evidente, flutuando, imaterial. Vejo você, pensa Agnes. Sei que está aqui. Em vez disso, ela olha para frente, para a estrada, onde o pai também estaria com os homens, e vê o futuro marido. A lã escura e macia da sua touca, o ritmo do seu andar mais ágil que o dos homens que o cercam. Os irmãos, o pai, os amigos, os irmãos dela. Olhe para trás, ela o induz mentalmente enquanto caminha. Olhe para mim. Não se surpreende quando ele faz exatamente isso. A cabeça se virando, o rosto se revelando para ela, enquanto afasta o cabelo para enxergá-la. Prende o olhar dela por um instante, parando brevemente na estrada, e então sorri. Faz um gesto, erguendo uma das mãos e movendo a outra na direção desta. Ela inclina a cabeça confusa. Ele repete o gesto, ainda sorrindo. Ela acha que ele está imitando o ato de lhe pôr a aliança no dedo. Algo assim, algo assim. Então, um dos irmãos, Gilbert, Agnes não tem certeza, investe contra ele, agarrando pelos ombros e empurrando. A resposta vem na mesma moeda, quando ele dá uma gravata no mais novo, fazendo-o uivar de indignação. O padre os aguarda à porta da igreja. Sua batina, uma forma escura, contra a pedra coberta de gelo. Os homens e os rapazes emudecem ao se aproximarem da construção. Amontoam-se junto a ele, nervosos, calados, os rostos corados sobre o ar matinal. Quando chega mais perto, o padre lhe sorri e depois toma fôlego, fecha os olhos e fala: Leio os proclamas de praxe para o casamento entre este homem e esta mulher. Um silêncio cai sobre todos, as crianças, inclusive. No entanto, Agnes faz uma invocação pessoal. Se você estiver aqui, mostre-se agora. Deixe-me vê-la, por favor. Estou esperando, estou aqui. Se alguém de vocês aqui presente souber de algum motivo ou empecilho para que estas pessoas sejam unidas em sagrado matrimônio, manifeste-se agora. Esta é a primeira vez que o exijo. As pálpebras se abrem e ele olha os presentes um a um. Thomas cutuca o pescoço de James com uma folha de azevinho. Com rapidez e eficiência, Bartolomeu segura a mão do irmão atrás da cabeça. Richard alterna o peso de um pé para o outro, dando a nítida impressão de que precisa esvaziar a bexiga. Caterina e Margarete observam disfarçadamente os irmãos do noivo, avaliando-os. John está sorrindo, os polegares encaixados nas costuras distendidas do gibão. Mary olha para o chão e o rosto imóvel, quase abatido. O padre toma fôlego novamente, repete o que disse antes. Agnes inspira uma, duas vezes, e o bebê se revira em seu útero, como se tivesse ouvido um ruído, um grito,
como se tivesse ouvido seu nome pela primeira vez. Me mostre agora, torna a pensar Agnes, formando as palavras mentalmente com uma cautela delicada, deliberada. Joan se inclina para ouvir algo que o filho murmura e o manda calar a boca, levando um dedo aos lábios. John alterna o peso para o outro pé, esbarrando acidentalmente na esposa. Mary deixa cair as luvas que segurava e precisa se abaixar para pegá-las, não sem antes lançar um olhar penetrante para o marido. Os proclamas são lidos pela terceira vez. O padre, prendendo o olhar dos convidados como se quisesse abarcar a todos. Antes de concluir as últimas palavras, o noivo dá um passo adiante, se posiciona no portal da igreja, tomando seu lugar ao lado do padre como se dissesse: Vamos ao que interessa. Há um surto de riso no grupo, um alívio da tensão. E Agnes vê um flash à sua direita, com o canto do olho uma explosão de cor, como se um cabelo lhe caísse no rosto, como o movimento de uma ave em pleno voo. Ela pega o que pousou em seu ombro no tecido amarelo do vestido, depois no peito e sobre o pequeno volume do ventre. Pega com cuidado, com a mão em concha, apertando de encontro a seu corpo. É um raminho de bagas de sorvete, de um vermelho fogo, ainda com várias folhas estreitas cor de prata grudadas. Segura aquilo nos dedos por um instante. Então o irmão dá um passo à frente. Aperta as bagas que Agnes segura na palma da mão. Ergue os olhos para a árvore acima deles. Irmão e irmã se entreolham. E Agnes estende o braço à procura da mão de Bartolomeu. A mão dele aperta dela com força, demasiada força. Talvez ela jamais soube ou se deu conta de sua força extraordinária. Os dedos estão frios, a pele em volta é calejada e granulosa. Ele a leva até a porta da igreja. O noivo já se inclina para recebê-lo, o braço ansiosamente estendido. Bartolomeu para, detendo os passos de Agnes. O noivo aguarda, de mão estendida, com um sorriso no rosto. Bartolomeu se inclina, ainda freando Agnes com a mão. Estende a outra mão e segura o noivo pelo ombro. Agnes sabe que ele não quer que ela ouça, mas ela ouve. Sua audição é aguçada como de um falcão. Bartolomeu sussurra no ouvido do noivo. Cuide bem dela, professor de latim. Cuide muito bem dela e nada de mal lhe acontecerá. Quando se apruma e se vira para a irmã, Bartolomeu está sorrindo, os dentes à mostra, encarando o grupo. Ele solta a mão de Agnes, que se aproxima do noivo, um pouco empalidecido agora. O padre mergulha a aliança em água benta, murmurando uma prece, e a entrega ao noivo. Em nomine padre, em nome de padre, diz o padre com uma voz cristalina, audível por todos os presentes, até para os que se encontram lá atrás. E o noivo enfia a aliança no polegar de Agnes, retirando-a em seguida. Em nomine filho, e a aliança é posta no indicador. Em nomine Spiritus Sancti, recita o padre, quando a aliança é colocada no dedo médio. Quando ele diz amém, a aliança envolve o dedo anular, em que, segundo lhe explicou o noivo dias atrás, quando os noivos estavam escondidos no pomar, corre uma veia que vai direto ao coração. Por um instante, ela sente o contato frio do anel com a pele, a umidade da água benta que a molhou, mas depois o sangue fluindo diretamente do seu coração. O aquece, deixando-a na temperatura do corpo. Ela entra na igreja, consciente das três coisas cuja posse agora é sua. A aliança no dedo, o raminho das bagas de soveira que segura entre os dedos e a mão do marido. Eles caminham pela nave juntos, com um cortejo a segui-los. As passadas de todos no chão de pedra ecoando na igreja, enquanto cada qual toma seu lugar nos bancos. Agnes se ajoelha no altar, à esquerda do marido, para ouvir a missa. Os dois baixam a cabeça sincronizadamente e o padre estende um pano de linho entre eles, a fim de protegê-los dos demônios, de Satã, de tudo que é ruim e indesejável no mundo. E assim finalizamos o capítulo 6, pessoal. Esses capítulos estão sendo mais curtos, né? Então a gente vai ler mais dos capítulos nessa leitura, né? Vamos aqui para o capítulo 7. Vamos lá, pessoal. Capítulo 7. Agnes atravessa o aposento do andar superior sob os raios convergentes da claridade, nos quais cisco de poeira voltejam e pairam no ar. A filha está deitada no catre de junco, ainda de vestido, os sapatos jogados a seu lado. Está respirando, diz Agnes a si mesma, ao seu coração palpitante, ao pulso acelerado, enquanto se aproxima. Isso é bom, não é mesmo? O peito dela sobe e desce, e, veja, as bochechas estão coradas. As mãos repousam ao lado do corpo, os dedos semi-fechados.
Não é de todo ruim, com certeza. Ela está aqui e Hamlet está aqui. Agnes chega junto à cama e se agacha, as saias inflando ao redor. Judite! Exclama Agnes, pondo a mão na testa da menina, depois sentindo seu pulso e voltando então no rosto. Ciente de que Hamlet está no quarto, bem em suas costas, Agnes inclina a cabeça enquanto pensa. Febre, diz para si mesma, numa voz silenciosa que soa muito calma, muito serena. Então se corrige. Febre alta, pele úmida e escaldante, expressão rápida e curta, pulso fraco, errático e acelerado. Há quanto tempo ela está assim? Indaga em tom alto sem se virar. Desde que voltei da escola, responde Hamlet com uma voz esganiçada. Estávamos brincando com os filhotes e Jude disse: Quero dizer, a vovó tinha pedido que cortássemos lenha e já íamos começar, mas estávamos fazendo uma brincadeira com os filhotes e umas fitas. A lenha estava lá e eu. Esqueça a lenha, pede a mãe controlada. Não importa, me fale de Judite. Ela disse que a garganta estava doendo. Mas brincamos um pouco mais, então falei que ia cortar lenha, e ela respondeu que estava muito cansada. Ela subiu para cá e se deitou na cama. Cortei um pouco de lenha, não toda, e depois subi para ver se ela tinha melhorado. Mas ela estava bem mal. Então procurei você e a vovó e todo mundo. A voz começa a se elevar agora. Mas não tinha ninguém aqui. Procurei por todo lado, chamando você, e corri até a casa do médico. Mas ele também tinha saído. E fiquei sem saber o que fazer. Eu não sabia como, não sabia. Agnes se apruma, se aproxima do filho. Pronto, pronto, diz ela, puxando para perto. Encosta a cabeça loura do menino em seu ombro. Sente o tremor do seu corpo, o frêmido da sua respiração. Você agiu bem, muito bem. Nada disso é sua. Ele se afasta dela com um safanão, o rosto aflito e molhado. Onde você estava? Grita Hamlet, o medo se transformando em fúria. A voz oscilando, como tem acontecido ultimamente, ficando grave na segunda palavra, depois mais aguda na terceira. Procurei em todos os lugares. Ela encarava, ela encara e volta a olhar para Judite. Eu estava lá em Hellsland. Bartolomeu mandou me chamar porque as abelhas se juntaram em chamas. Fiquei mais tempo por lá do que pretendia, desculpe, responde ela. Me desculpe por não estar aqui. Ela estende novamente o braço para o filho, mas ele se afasta e se aproxima da cama. Juntos, eles se ajoelham ao lado da menina. Agnes pega a mão da filha. Ela tem aquilo, diz Hamlet num sussurro rouco. Não tem? Agnes não olha para ele. A mente do menino é tão rápida, tão sintonizada na dos outros, que ela sabe que ele pode ler seus pensamentos como se fossem palavras escritas em um papel. Por isso precisa guardá-las consigo, cabeça baixa. Está verificando cada dedo em busca de uma mudança de cor, de uma sugestão de cinza ou de preto. Nada. Cada dedo é cor-de-rosa, cada unha é pálida, com uma meia lua na base. Agnes examina os pés, cada dedo, os ossos redondos e vulneráveis do tornozelo. Ela está com a peste, murmura Hamlet. Não está, mamãe? Não está? É o que você acha, não é? Agnes segura firme o punho de Judite. O pulso é irregular, inconstante. Acelera, desacelera, quase some, então galopa. Seus olhos encontram inchaço no pescoço de Judite, do tamanho de um ovo de galinha recém-aparecido. Estende a mão e toca com delicadeza, com a ponta do dedo. Ele é úmido e aquoso, como um terreno pantanoso. Desamarra a faixa do vestido de Judite e o puxa delicadamente para baixo. Há outros ovos sobre as axilas, alguns pequenos, outros enormes, bulbosos, forçando a pele. Ela já viu isso antes, muitos na cidade e até mesmo no condado. Também já viram em algum momento da vida. Ele, eles encerram o maior temor dos indivíduos, o que nenhum deles deseja encontrar no próprio corpo ou das pessoas a quem se ama. Representam um receio tão potente para todo mundo que ela mal acredita que os está vendo. Uma vez de uma imagem ou um espectro invocado pela sua imaginação. Mas ali estão eles, nódulos redondos surgidos debaixo da pele da filha. Agnes parece se partir ao meio. Uma parte dela se horroriza ante a visão dos bubões, a outra percebe essa reação e observa. Uma reação, certo. Lágrimas brotam nos olhos da primeira Agnes e o coração lhe salta no peito. Um animal se atirando de encontro às barras de sua jaula de ossos. A outra Agnes está checando os sinais. Pulmões, febre, sono profundo. A primeira Agnes beija a filha na testa, nas bochechas, no lugar onde o cabelo encontra a pele na têmpora. A outra reflete.
um cataplasma de farelo de pão e cebola assada e leite fervido e gordura de carneiro, molho cor-de-rosa mosqueta e arruda em pó, borragem e madressilva. Fica de pé, atravessa o quarto e desce a escada. Sente algo estranhamente familiar, quase irreconhecível, nos próprios movimentos. O que sempre temeu está acontecendo. Chegou. O momento que mais amedrontava, o acontecimento sobre o qual pensou, que ruminou, que virou do avesso e do direito. Ensaiou e reensaiou mentalmente, na escuridão de noites insones, em ocasiões ociosas, quando estava sozinha. A peste alcançou sua casa. Fez sua marca junto ao pescoço da filha. Ela se ouve dizer a Hamlet para ir buscar a avó, a irmã. Sim, elas já voltaram. Estão na cozinha, vai chamá-las. E mande que venham aqui. Então se vê diante das próprias prateleiras e as mãos tateiam em busca de vidros estampados. Ali tem arruda e canela. Isso é bom para extrair o calor. Tem também raiz de trepadeira e tomilho. Baixa os olhos para as demais prateleiras. Rui Barbo segura a haste seca na mão por um instante. Sim, Rui Barbo, para purgar o estômago para afugentar a peste. Ao pensar nessa palavra, ela se pega deixando escapar um som frágil, como o ganido de um cão. Encosta a cabeça no gesso da parede. Pensa, minha filha. Pensa, aqueles nódulos. Pensa, não pode ser. Não aceito, não permito. Pega o pilão na prateleira e o bate de encontro ao almofariz com força, espalhando pós e folhas e raízes na mesa. Hamlet está lá fora, caminhando em direção ao quintal e à porta da cozinha, onde a avó remexe um barril de cebolas com a criada postada ao seu lado, com o avental aberto e estendido, pronta para receber o que quer que Mary julgue pertinente caber ali. O fogo ruge e estala na grelha, as chamas se erguendo para alcançar e acariciar os fundos de várias panelas. Susana está de pé junto ao batedor de manteiga, segurando-lhe a alça de modo letárgico. Ela é a primeira a vê-lo. Hamlet encara. Ela encara de volta. A boca entreaberta de surpresa ante a visão do irmão. Franze o senho como se pretendesse falar, repreendê-lo por alguma coisa. Então, vira a cabeça para a avó, que instrui a criada a descascar as cebolas e picá-las. O calor ali é insuportável para Hamlet, que o sente bafejar sobre ele, como vapores das portas do inferno. O calor praticamente bloqueia a entrada, preenchendo o espaço, pressionando as paredes com sua massa voraz. Hamlet não sabe como as mulheres aguentam. Passa a mão na testa, o que a sua visão periférica alcança parece tremeluzir e ele vê. Ou pensa ver por um instante fugaz, 1000 velas no escuro, suas chamas grunhindo ferozes, tufos de luz, velas sobrenaturais. Um piscar de olhos, e a imagem se desfaz. A cena à sua frente é adiante. A avó, a criada, as cebolas, a irmã, o batedor de manteiga, o fazão sem cabeça sobre a mesa. As patas depenadas, cuidadosamente erguidas, como se a intenção do pássaro fosse evitar enlameá-las, a despeito de, na verdade, estar mortinho da Silva. Vovó? Chama Susana, excitante, ainda de olho no irmão. Mais tarde, esse momento lhe voltará à cabeça, repetidamente, sobretudo de manhã cedinho, sempre que acordar. O irmão de pé na entrada, emoldurado pelo portal. Ela se lembrará de achar pálido, chocado, muito diferente do habitual, com um corte no supercílio. Teria feito diferença mencionar isso tudo para a avó? Se tivesse chamado a atenção da mãe ou da avó para a aparência do menino, seria possível mudar alguma coisa? Susana jamais saberá, pois tudo que diz na ocasião é: vovó? Mary orienta a criada. Cuidado para não queimar tudo dessa vez. Nem mesmo um pouquinho nem mesmo um pouquinho nas bordas. Assim que começar a cozinhar, levante a panela do fogo, entendeu? Ela se vira, primeiro em direção à neta e depois seguindo o olhar desta em direção à porta e a Hamlet. Leva um susto e põe a mão no coração. Você me assustou. O que andou aprontando, menino? Parece um fantasma parado aí desse jeito. Mary dirá a si mesmo, nos dias e semanas seguintes, que jamais emitiu tais palavras. Não pode ter feito isso. Jamais diria fantasma para ele. Jamais mencionaria algo assustador, algo estranho na sua aparência. Hamlet parecia perfeitamente bem. Ela jamais disse algo assim. Com as mãos trêmulas, Agnes recolhe as pétalas e as raízes espalhadas para dentro do almofariz e começa a moer, o punho girando, girando, as juntas dos dedos empalidecendo, as unhas prendendo firme o pilão de madeira. A haste do ruibarbo, a arruda e a canela são amassadas juntas,
Seus aromas são fundidos, o doce, o acre e o amargo. Enquanto moe, ela relembra o número de pessoas que essa mistura salvou. Teve a esposa do moleiro que andara delirando e rasgando as vestes. No dia seguinte, depois de beber 2 tragos dessa poção, já estava sentada na cama, calma como um cordeirinho, tomando sono. Teve o sobrinho do proprietário de terras em Snitterfield. Agnes fora até lá no meio da noite, depois de ser chamada pelo tio do rapaz. O doente se recuperou bem, com esse remédio, e um cataplasma. O ferreiro de Copton, a solteirona de Bishopton, todos ficaram bons, não é mesmo? Não é impossível. Está tão concentrada que dá um salto quando alguém lhe toca o cotovelo. O pilão lhe escapa dos dedos e cai sobre a mesa. A sogra, Mary, posta-se ao seu lado, as bochechas coradas pelo calor da cozinha. As mangas arregaçadas. Uma ruga juntando as sobrancelhas. É verdade? Indaga. Agnes respira fundo, a língua registrando o travo da canela, o amargor do ruibarbo em pó, e percebendo que corre o risco de chorar, assente com a cabeça. Ela tem bubões, febres, é verdade? Agnes assente de novo, uma vez. O rosto de Mary se anuvia, os olhos cintilam. Poder-se-ia poder-se-ia pensar que está furiosa, mas Agnes sabe que não. As duas mulheres se encaram, e Agnes vê que Mary está pensando na filha, Anne, que morreu de peste, aos 8 anos, coberta de nódulos e fervendo de febre, os dedos empretecidos e gente, desculpa. Os dedos empretecidos e odorosos apodrecidos nas mãos. Agnes sabe disso porque Elisa lhe contou uma vez, mas na ocasião ela já estava ciente. Não mexe a cabeça, não desvia o olhado de Mary, mas tem consciência de que a pequena Anne está com elas no aposento, perto da porta, o lençol enrolado sobre os ombros, o cabelo desembaraçado, os dedos inflamados e inúteis, o pescoço inchado por onde o ar não passa. Agnes se força a formular o pensamento. Ah, Anne, sabemos que está aí. Você não foi esquecida. Como é tênue para Agnes o véu entre o mundo em que vivem e o dela. Para Agnes, os mundos são indistintos, roçando-se, permitindo o tráfego entre um e outro. Ela não deixará que Judith faça essa travessia. Mary murmura entre dentes um rosário, uma espécie de prece, uma súplica. Puxa, então, puxa, então, Agnes para si. Seu abraço é rude. Os dedos apertam o cotovelo de Agnes. O braço pressiona com força o ombro da nora. O rosto de Agnes encontra a touca de Mary, que cheira a sabonete. Sabonete que a própria Agnes fez, com cinzas e sebo e minúsculos botões de lavanda. Ela ouve a fricção do cabelo entretecido sob a touca. Antes que feche os olhos, entregando seu abraço, vê Susana e Hamlet entrarem pela porta dos fundos. Então Mary, então Mary a liberta, e ela se vira. O momento entre as duas encerrado, concluído. Ela é pura atividade agora, limpando limpando de migalhas o avental, examinando o conteúdo do almofariz, indo até o braseiro, dizendo que vai acendê-lo, pedindo a Hamlet que pegue lenha depressa, menino. Precisamos de um fogo intenso, pois não existe nada tão eficaz para baixar febre do que um fogo intenso. Está abrindo espaço diante do braseiro, e Agnes sabe que Mary trará, trará lá de cima o catre de jumbo. Trará cobertas limpas, fará uma espécie de cama ao lado do fogo, e Judith será trazida para repousar diante das chamas. Quaisquer que sejam as diferenças entre Agnes e Mary, e não são poucas, é claro, morando num espaço tão limitado, com tanta coisa para fazer, tantas crianças, tantas bocas, refeições a preparar e roupas para lavar e remendar, os homens precisam ser vigiados e avaliados, acalmados e orientados. Elas se desfazem em face das tarefas. As duas podem irritar e provocar e magoar uma a outra. Podem discutir e reclamar e revirar os olhos. Podem jogar no chiqueiro a comida que a outra preparou por estar salgada demais ou cortada em fatias insuficientemente finas ou demasiado temperada. Podem erguer uma sobrancelha para ser cesitura, a costura ou o bordado da outra. Mas, em uma ocasião como essa, agem como se fossem as duas mãos de uma mesma pessoa. Como agora. Agnes está despejando água em uma panela e aspergindo o pó dentro dela. Mary opera o fole, pegando a lenha que Hamlet trouxe, instruindo Susana a ir até a arca do cômodo contíguo e pegar lençóis.
Acende as velas, cujas chamas produzem um clarão e espalham círculos de claridade que iluminam os cantos escuros do aposento. Agnes entrega a panela a Mary, que a coloca sobre as chamas para aquecê-la. Ambas sobem a escada sem se falar, e Agnes sabe que Mary saudará Judith com uma expressão sorridente. Dirá palavras despreocupadas e encorajadoras. Juntas cuidarão da menina, erguerão um catre, lhe darão um remédio. Vão tomar para si a responsabilidade de lidar com a situação. Finalizamos mais o capítulo, pessoal, capítulo 7. E aí nós vamos para o capítulo 8 agora. Então, vamos lá, capítulo 8. Já passa da meia-noite na noite de núpcias de Agnes. Pode até mesmo estar próxima à aurora. Faz frio bastante para sua respiração ser visível toda vez que ela expira, para que forme gotículas sobre o cobertor em que se enrolou. A Wesley Street, quando ela olha pela janela, está imersa na mais profunda escuridão. Não há ninguém à vista. Uma coruja se faz ouvir intermitentemente, em algum lugar atrás da casa, emitindo seu pio fremente na noite. Alguns refletem Agnes defronte à janela e com o cobertor cobrindo-a da cabeça aos pés. Poderia encarar isso como um mau presságio, sendo o pio da coruja um sinal de morte. Mas ela não as teme. Gosta delas, gosta de seus olhos, lembra um miolo de calêndulas, de suas penas imbricadas, sarapintadas, as expressões indecifráveis que lhes são típicas. Para ela, as corujas existem em uma espécie de duplo estado, meio espírito, meio pássaro. Agnes deixa o leito nupcial e vagueia pelos cômodos de sua nova casa, porque o sono não veio, envolta em suas plumas, porque os pensamentos em sua cabeça são numerosos demais, se acotovelam, brigando por espaço. Porque há muita coisa a registrar, demasiadas experiências naquele dia para digerir, porque essa é a primeira vez na vida que lhe deram a chance de dormir em uma cama ou no andar de cima da casa. Por isso, ela vagueia pelos cômodos, tocando coisas ao passar. O encosto de uma cadeira, uma prateleira vazia, os atiçadores de brasas, a maçaneta da porta, o corrimão da escada. Vai até a frente da casa, depois ao fundo, novamente até a frente. Desce a escada e torna a subir. Acaricia o cortinado em torno da cama que lhe foi dada como presente de casamento pelos sogros. Ela o puxa e contempla o homem deitado na cama, seu marido, profundamente adormecido, esparramado, com os braços abertos, como se boiando na correnteza. Ergue os olhos para o teto, acima do qual existe um sótão sobre o telhado chanfrado. Esse lugar é agora o seu lar. Foi construído ao lado do casarão da família. Tem 2 andares. O de baixo, onde ficam a lareira e o banco de madeira com braços, a mesa e utensílios usados para comer, e o de cima, onde fica a cama. John costumava usá-lo como depósito, para o que exatamente jamais mencionado. Mas Agnes, farejando o ar na primeira vez que ele esteve, sentiu o inequívoco cheiro de fel, de lã em fardos enrolados e ali guardados durante vários anos. Fosse o que fosse, fora removido e transferido para outro local. Agnes tem a nítida noção de que esse arranjo envolve seu irmão e talvez faça parte das condições para o seu casamento. Bartolomeu estava na casa quando o casal cruzou a porta pela primeira vez. Passaram em revista os cômodos modestos, subindo e descendo a escada, andando de parede a parede antes de assentir para John, que permanecera postado à porta. Bartolomeu precisava assentir 2 vezes antes que John entregasse a chave ao filho. O momento havia sido estranho e interessante para Agnes. Ela observou o pai muito lentamente estender a chave para o filho. A relutância do pai em ceder foi replicada, talvez mesmo superada, pela falta de disposição do filho em aceitá-lo. Seus dedos estavam letárgicos, frouxos. Ele hesitou, examinando a chave de ferro na mão do pai, como se não soubesse ao certo o que era aquilo. Então a pegou, apenas com o indicador e o polegar, e a segurou bem longe do corpo, como se indeciso sobre se o objeto podia ou não lhe fazer mal. John tentara reduzir o mal-estar, fazendo uma observação sobre lares, felicidade e esposas, estendendo o braço para dar uma palmadinha nas costas do filho. O gesto pretendia ser gentil, de um jeito brusco, paternal. Mas não foi, concluiria Agnes mais tarde. Haveria algum desconforto ali? Algo artificial? A palmadinha foi um tanto forte, decidida demais. O filho não o esperava e cambaleou, perdeu o equilíbrio. Recuperou-o com rapidez, uma rapidez quase exagerada,
como um lutador ou um ingrimista, pondo-se de pé, pondo-se na ponta dos pés. Os dois se encararam um instante, como se fossem começar a trocar golpes, não chaves. Ela e Bartolomeu a tudo assistiram de extremo oposto do aposento. Quando o filho se virou e, em lugar de guardá-la na bolsa em sua cintura, pousou a chave na mesa com um ruído surdo metálico, ela e o irmão se entreolharam. O rosto do irmão, o rosto do irmão não estampava expressão alguma, salvo uma ínfima reflexão em uma das sobrancelhas. Para Agnes, isso disse um bocado. Está vendo agora? Indagava o irmão sem palavras. Com quem você vai se casar? Está vendo agora por que insistir em moradias separadas? Agnes se encostou na vidraça, deixando que a respiração a embaçasse. Esses cômodos a faziam recordar a letra inicial de seu nome, uma letra que o pai lhe ensinara a reconhecer desenhando na lama com um graveto afiado. Ah, ela é capaz de se lembrar disso nitidamente, sentada com os pés no chão, entre as panturrilhas da mãe, a cabeça reclinada sobre o músculo do joelho materno. Podia esticar os braços e tocar os pés da mãe. Consegue evocar a sensação do cabelo da mãe em seus ombros quando ela se inclinou para ver os movimentos do graveto do marido, dizendo: Veja, Agnes. E a letra surgindo sobre a ponta escura, endurecida na grelha da cozinha para virar grafite. Ah, sua letra sempre. O anexo tem a forma da letra, funilando para se juntar no topo com um patamar e atravessando o centro. É isso. É isso que Agnes encara como seu sinal. A letra desenhada na terra, a lembrança dos pés fortes da mãe, o roçar de seu cabelo. Não a coruja, não os olhares longos e desgostosos da sogra, não a juventude do marido, não a sensação de extinguidade daquela casa, sua atmosfera de falta de essência e inércia. Aquele tapa duro do sogro nas costas. Nada disso. Ela está desamarrando uma trouxa de pano e botando o conteúdo no chão, quando uma voz vinda da cama lhe dá um susto. Onde você está? A voz dele, de hábito grave, parece ainda mais grave por causa do sono, por estar abafada pelo cortinado. Aqui, responde ela, ainda agachada no chão, segurando uma bolsa, um livro, a coroa, agora murcha e desmanchada. Mas ela há de refazer e secar as flores, de modo a nada perder. Volte para cá. Ela se põe de pé e, ainda segurando as suas poses, se dirige para a cama, abre o cortinado e olha para ele. Você está acordado. E você está longe demais, retruca o marido, estreitando os olhos para vê-la melhor. O que está fazendo aí, longe, quando deveria estar aqui? Indaga, apontando para o espaço ao seu lado. Não consigo dormir. Por quê? A casa é um lar. Faz-se uma pausa e ela se pergunta se foi ouvida. Quê? Pergunta ele, se apoiando em um dos cotovelos. Um A, repete Agnes, passando tudo o que segura de uma das mãos para a outra, de modo a escrever a letra no ar gélido entre os dois. Isso é um A, não é? Ele assente, solenemente. Sim, mas o que tem a ver com a casa? Ela não acredita que ele não consiga ver como ela. A casa se afunila no topo e tem um patamar no meio. Não sei como vou conseguir dormir aqui em cima. Em cima onde? Aqui, responde ela, indicando com os braços o espaço ao redor. Nesse quarto. E por que não? Porque o chão está flutuando no ar como traço no meio do ar. Não tem chão embaixo, apenas um vazio, um espaço vazio e mais espaço vazio. O rosto dele se abre em um sorriso. Os olhos a examinam com atenção e ele volta a desabar na cama. Você sabia, começa encarando o cortinado, que essa é a principal razão que me faz amar você? Eu não consegui dormir suspensa no ar? Não, você vê o mundo como ninguém vê. Ele abre os braços. Volte para a cama. Volte para a cama, já chega disso. Garanto que não vamos ter necessidade alguma de sono durante algum tempo. Sério? Sim. Ele fica de pé, ergue-a nos braços e coloca delicadamente na cama. Vou possuir minha Agnes, diz ele voltando para a cama ao lado dela, no nosso ar, e vou possuí-la de novo e de novo e de novo. Ele a beija, a cada palavra, para enfatizar, e ela ri, e seu cabelo se espalha sobre os dois, entre ambos, roçando na boca do rapaz, na barba, nos dedos. Não haverá muito sono nessa cama, continua ele. Não durante um bom tempo. Em nome de Deus, por que você está segurando tudo isso? Para que servem essas coisas?
Acho que não vamos precisar de nenhuma delas no momento. Ele pega todas, uma por uma. As luvas, a coroa, a bolsa, da mão dela e as põe no chão. Tira a Bíblia da mão da esposa e depois outro livro. Outro livro. Mas, antes de juntá-lo ao que já está no chão, faz uma pausa e a encara. O que é isso? Pergunta examinando o livro. Foi deixado para mim por uma vizinha quando morreu, responde Agnes, levando a ponta do dedo ao frontispício. Ela costumava tecer para nós e eu levava lã e depois ia pegar a encomenda quando ficava pronto. Sempre foi carinhosa comigo e escreveu no testamento que a deixaria para mim. Tinha sido do marido dela, que era boticário. Eu ajudava, eu ajudava no jardim quando era criança. Certa vez ela me disse, Agnes se interrompe brevemente, que minha mãe e ela consultavam o livro juntas. O marido retirou o braço com que a envolvera para segurar o livro com ambas as mãos e folheá-lo. Ele está com você desde que era garota? Indaga, indaga, os olhos estudando as palavras impressas. É escrito em latim, comenta, franzindo o senho. Fala de plantas, como usar, como reconhecer, como elas curam determinadas doenças e perturbações de humor. Agnes olha por cima do ombro. Vê a ilustração de uma planta com pétalas em forma de lágrimas. Um comprido emaranhado de raízes e a imagem de um arbusto com frutos graúdos. Sei disso, diz ela. Costumo olhar as figuras, mesmo sem saber ler. Você pode ler para mim? Ele parece voltar a si. Pousa o livro e olha para ela. Com certeza, responde, os dedos ocupados com as fitas da camisola dela. Mas não agora. Sobre o capítulo, pessoal. Muito lindo esse romance deles. Eu acho que a autora faz isso. Ela nos envolve minuciosamente. A gente já tá na página 148. É um livro tão gostosinho de ler. Ela vai te envolvendo no dia a dia, no romance, na construção do casamento da Agnes com o tutor. Então, não é algo apressado. Ela não quer estabelecer casamento. Ele se conheceu, se apaixonou, casou, ponto. Em um capítulo. Para focar na história com os filhos, com a perda que eles vão ter. Não. Ela constrói minuciosamente para que você se interesse cada vez mais pelos personagens, por essa família, né? Porque você vê a construção detalhadamente dele, a paixão deles detalhadamente. Enfim, vamos lá. Vou continuar aqui no subcapítulo. Sou estranho para Agnes que, no espaço de um mês, ela tenha trocado o campo pela cidade. Uma fazenda por uma casa, uma madrasta por uma sogra, uma família por outra. Essa casa está aprendendo funciona de forma muito distinta da anterior. Um lugar do leque de gerações, um lugar do leque de gerações, todas trabalhando juntas para cuidar dos animais e da terra. A casa de Wayne Street tem uma estrutura diferente. Lá há os pais, depois os filhos, depois a filha, depois os porcos no chiqueiro e as galinhas no galinheiro, depois o aprendiz e então bem baixo as criadas. Agnes vê a ambiguidade na sua posição como a nova nora, situada mais ou menos entre o aprendiz e as galinhas. Agnes observa as pessoas irem e virem. Ela é uma coletora durante essa época, de informações, de confidências, da rotina diária, de personalidades e interações. Como um quadro na parede. Os olhos nada deixam passar. Em sua própria casa, pequena e estreita. Mas pode sair pela porta dos fundos para o quintal comunitário. Ela e o marido compartilham o jardim das especiarias, a cozinha, os porcos, as galinhas, a lavanderia, o galpão de cerveja. Assim, é possível recolher-se ao próprio lar, mas também se misturar e conviver com os outros. E ao mesmo tempo, observadora desculpa, gente, vou voltar aqui. Ao mesmo tempo, observadora e participante. As criadas acordam cedo, tão cedo quanto Agnes. Os moradores da cidade ficam em suas camas até muito mais tarde que os do campo. É sempre assim, né, gente? Quando eu viajava para Minas, a gente acordava cedíssimo e ia dormir muito cedo. Acho que isso é algo realmente do campo. Vamos lá. É, fi- os moradores da cidade ficam em suas camas até muito mais tarde que os do campo. E Agnes está habituada a começar o dia antes do raiar do sol. Essas moças trazem para dentro a lenha, acendem um fogo na sala e na cozinha. Soltam as galinhas e espalham sementes e grãos para elas no quintal. Levam a lavagem até o chiqueiro. Trazem cerveja do galpão. Pegam a massa do pão que fermentou durante a noite na cozinha e a amassam para tomar forma, deixando-a de lado do forno, deixando-a ao lado do forno enquanto ela esquenta.
Passa-se 1 hora ou mais antes que alguém da família saia de seus aposentos. A cidade não há cercas para consertar, não há lama nos sapatos para limpar. As roupas não adquirem manchas de terra pelos de animais e esterco. Nenhum dos homens volta ao meio-dia esfomeado e extenuado. Não há cordeirinhos para serem mantidos aquecidos junto ao braseiro, não há animais com cólicas, vermes ou inflamação nas patas. Não há animais para alimentar bem cedo de manhã. Bem como não há franzelho, o pássaro foi morar com um padre que celebrou o casamento. Agnes pode visitá-lo sempre que quiser, disse o padre. Não há ovelhas para escapar por entre as cercas. Não há corvos, nem pombos ou galinhas da Angola pousando no telhado e criando ecos na chaminé. Em vez disso, há carroças indo e vindo o dia todo na rua. Pessoas gritando umas com as outras, multidões de transeuntes. Há entregas a serem feitas e recebidas. Há um depósito nos fundos para a oficina de luvas, onde as peles das criaturas da floresta ficam esticadas em ganchos como penitentes. Há criadas que circulam quase invisíveis pelos aposentos, o ruído de seus sapatos nas lajotas ressoando pela casa. Elas examinam Agnes da cabeça aos pés, como se estimassem seu valor e a considerassem insatisfatório. Suspiram, ainda que imperceptivelmente, caso ela se encontre no caminho. Mas, se Mary aparece, se aprumam, ajeitam as toucas e dizem sim, senhora. Não, senhora. Não sei, minha senhora. No campo, todos viviam ocupados demais com o gado e a colheita, para fazerem visitas uns aos outros. Mas nessa casa, há visitantes aparecendo a qualquer hora do dia, na expectativa de encontrar companhia. Os parentes de Mary e os comerciantes que fazem negócio com John, os primeiros são encaminhados à sala de visitas. Os últimos são levados primeiramente até a oficina, onde John decide a que cômodo devem ser dirigidos. Mary fica em casa a maior parte do tempo, de olho nas criadas e no aprendiz, ou sentada com seu bordado, salvo quando sai para visitas. John raramente é visto. Os meninos mais novos vão para a escola. O marido de Agnes às vezes está presente, em outras ausente. Ele dá aulas, vai a tavernas à noite e vez por outra sai para realizar tarefas a mando do pai. O restante do tempo passa na casa deles, lendo ou parado à janela. Os fregueses surgem a qualquer hora na janela da oficina, examinando luvas, fazendo perguntas. Às vezes John os deixa entrar para que vejam a oficina por inteiro e eventualmente encomendem um par sob medida. Agnes observa tudo isso durante 3 ou 4 dias. No quinto, levanta-se antes das criadas e sai pela porta dos fundos da pequena casa que leva ao quintal compartilhado. Quando as moças aparecem, ela já acendeu fogo na cozinha e moldou a massa em broas, acrescentando um punhado de ervas que colheu no jardim de especiarias. As criadas se entreolham preocupadas. À mesa do café, a família se serve dos pãozinhos que parecem mais macios, mais lisos, com uma cobertura lustrosa. A manteiga é apresentada como um arabesco. Quando partido, o pão exala o suave aroma de tomilho, de manjerona. Isso traz a John a lembrança da avó, uma mulher que levava amarrado ao cinto um ramalhete de ervas. Mary pensa no jardim de especiarias quadrado, murado, na entrada da fazenda onde foi criada na época em que a mãe precisava afugentar os gansos com uma vassoura, porque eles haviam arrancado e comido os ramos de tomilho. Sorri ante a lembrança. Ao recordar as saias da mãe, molhadas de orvalho e lama, as lamúrias dos gansos ofendidos, e pega outro pãozinho enquanto enfia a faca na manteiga. Agnes observa o rosto do sogro e da sogra e depois o marido. O olhar dele encontra o dela com um gesto pouco perceptível de cabeça. Ele indica o pão, erguendo as sobrancelhas. Mary leva mais ou menos uma semana para notar que a casa está diferente. Os pavios das velas estão cortados sem que ela precise instruir as criadas. As toalhas de mesa são trocadas novamente sem que haja necessidade de que ela mande. As cortinas não mostram sinal de pó. A louça e os talheres estão imaculados e brilhando. Percebe esses detalhes individualmente, sem somá-los. Somente quando sente um dia um inconfundível aroma de cera de abelha na sala de estar, enquanto entretém uma vizinha, é que começa a desconfiar. Quando a vizinha se vai, ela percorre a casa. Vê ramos de azevinho num vaso. Cravos adicionados aos doces na cozinha.
uma panela de flores aromáticas que Mary não reconhece. Vê raízes retorcidas e ainda cheias de terra secando nos beirais do galpão de cerveja e frutinhos silvestres em uma bandeja. Uma pilha de colarinhos engomados e passados aguarda no patamar da escada. Os porcos no chiqueiro parecem extremamente escovados e róseos, e o bebedouro das galinhas está limpo e cheio de água. Ao ouvir o som das vozes, Mary atravessa o quintal em direção à lavanderia. Isso, desse jeito. Ouve ela a voz de Agnes dizer, como se você estivesse esfregando sal com as palmas das mãos. Delicadamente, com um movimento muito suave. Assim os pistilos serão preservados. Uma outra voz, inaudível para Mary, precede um surto de riso. Ela empurra a porta. Agnes, Elisa e as duas criadas estão aglomeradas na lavanderia. Todas de avental, o ar quente e pungente com o cheiro acre e penetrante de soda cáustica. Edmund foi posto em uma bacia no chão com um punhado de seixos. Mãe! Exclama o menino ao vê-la. Mamãe! Oh, diz Elisa se virando, o rosto corado por conta do calor e do riso. Nós estávamos. Bom, estávamos. Começa, voltando a rir e afastando com o braço um fio do cabelo do rosto. Agnes estava nos mostrando como misturar lavanda no sabão, e então Elisa volta a rir, e uma das criadas também ri de novo. Algo totalmente impróprio para sua posição de serviçal. Vocês estão fazendo sabão? Indaga Mary. Agnes se aproxima. Está composta, impecável, nem um pouco gente, que palavra estranha. Afogueada. Não está. Está composta, impecável, nem um pouco afogueada. Dá a impressão de ter acabado de se levantar de uma poltrona da sala e de forma alguma parece alguém que esteve derretendo e mexendo sabão em uma lavanderia escaldante e úmida. A frente do avental se ergue com um inchaço da barriga. Mary olha e desvia o olhar. Não é a primeira vez que lhe ocorre que jamais voltará a sentir aquilo de novo. Se trata de uma experiência agora inviável para ela, na sua idade. Àquela altura da vida. A perda dessa possibilidade às vezes lhe causa uma dor lancinante. É difícil para uma mulher abrir mão disso. Mais difícil ainda se outra mulher na mesma casa está vivenciando tal condição. A visão do ventre dessa moça, cada vez que o vê, leva Mary a pensar no vazio, no silêncio do céu. Estamos, responde Agnes, revelando os dentes pequenos e afiados ao sorrir. Com lavanda. Achei que poderia ser uma boa mudança. Espero que a senhora aprove. Claro, retruca Mary, abaixando-se, retira Edmund da bacia. O menino leva tamanho susto que começa a soluçar. Aprovo, com certeza. Ela sai, confortando o filho inconsolável e deixando a porta bater às suas costas. Subcapítulo, pessoal. Nas primeiras semanas de casada, Agnes reúne impressões como um catador acumula lã. Um tufo aqui, um pedacinho ali, os poucos fios de uma cerca, outro tanto de um galho, até completar uma braçada suficiente para fazer um novelo. Ela percebe que o filho predileto de John é Gilbert, por ser forte e gostar de criar atrito entre os animais por diversão. Mas, mas que o de Mary é Richard. A cabeça da mãe se ergue quando ele fala. Ela manda os outros se calarem a fim de ouvir. Agnes percebe que Mary tem um profundo amor por Edmund, mas se conforta com o fato de que quem mais se ocupa dele é Elisa. Agnes também observa que Edmund fica de olho em seu marido, o irmão mais velho, o tempo todo. Seus olhos o seguem aonde quer que ele vá. O caçula estende o braço para tocá-lo quando ele passa. Edmund crescerá. Agnes se dá conta, animado e feliz. Seguirá o irmão mais velho, inevitavelmente, sem ser solicitado, quase sempre despercebido. Não viverá muito, mas viverá bem. As mulheres gostarão dele. Terá muitos filhos durante sua vida breve. A última pessoa em quem pensará antes de morrer será Elisa. O marido de Agnes pagará seu enterro e verterá lágrimas ao lado de seu túmulo. Agnes vê tudo isso, mas nada diz. Ou seja, ela tem esses poderes, né, que são meio espirituais. Não é falado tão abertamente, mas é bem pincelado. Tanto ali com as suas poções, que ela tende a todo mundo ali do condado, da cidade, tanto com essas visões que ela tem, né? E eu acho que o Hamlet, ele herdou um pouco disso, né? Você lembra quando ele entrou na sala, que estava só a avó e a irmã, que ele viu velas no local, assim, e depois voltou a ver que estava ali de verdade.
Acho que ela acabou passando isso pro filho, né? Vamos continuar aqui. Também vê que todos os 6 filhos se encolhem se John se levanta abruptamente, como animais que percebem a aproximação de um predador. Vê Mary piscar devagar, como se fechassem os olhos para que o para, para o que possa acontecer. Em certo jantar, Edmund se mostra cansado, irracível, com fome, mas por algum motivo incapaz de comer, capaz de ver a conexão entre a comida no prato e o desconforto anônimo no estômago. Agnes se senta entre ele e o marido e dá pedacinhos de comida em sua boca. As gengivas do menino estão vermelhas e inflamadas, as pontinhas de novos dentes as rasgando. Ele fica agitado, espreme a torta entre os dedos, derruba o copo, se encosta no ombro de Agnes, agarra o guardanapo da moça e o joga no chão. O marido dela fecha a cara de brincadeira e comenta: Não estamos contentes hoje, hein? O pai de ambos, porém, parece cada vez mais carrancudo, resmungando. O que tem essa criança? Não podem tirá-la da mesa? Quando Edmund, perdendo de toda a paciência, atira para o outro lado da mesa uma casquinha da torta, acertando a manga da camisa de John e deixando ali uma mancha marrom, faz-se um longo momento de silêncio. Mary abaixa a cabeça, como se interessada em algo no próprio colo. Os olhos de Elisa se enchem de lágrimas e John dá um pulo do seu lugar, gritando, Deus do céu, esse menino, eu vou. O marido de Agnes se põe de pé na mesma hora, e já está do outro lado da mesa antes que Agnes se dê conta do que ocorre. Ele se interpõe entre o pai e o menino, que agora uiva, de boca aberta como se sentisse a mudança de clima. Segue-se uma briga, o marido retendo o pai, alguns impropérios, o roçado peito contra peito, a mão refreando um braço. Agnes não consegue acompanhar direito, pois está erguendo a criança para tirá-la da mesa, passando os pezinhos por cima do banco, apertando-a contra o peito enquanto corre com o garotinho para longe da sala. Esse pai, meu Deus do céu, né? Tive um padrasto que era assim, gente. É horrível ver com uma pessoa assim. Continuando. Passado um tempo, o marido vai ao seu encontro. Ela está com Edmund no quintal, o chale dobrado 2 vezes em volta do corpinho miúdo. O menino recuperou o bom humor e alimenta as galinhas. Agnes segura a tigela para ele, dizendo só um pouquinho, já chega, enquanto as galinhas se ciscam na terra. O marido se aproxima e se posta a seu lado, observando. Então inclina a cabeça e encosta na dela, abraçando. Ela pensa, enquanto segura a tigela, naquela paisagem de cavernas e vãos que sente dentro dele. Pensa nas costuras de uma luva acompanhando cada dedo, mantendo unida a pele que não pertence ao seu dono. Pensa em como uma luva cobre e veste e contém a mão. Pensa nas peles no depósito, estendidas e esticadas, quase, mas não totalmente, a ponto de se rasgar e de se romper. Pensa nas ferramentas na oficina para cortar, moldar, unir e perfurar. Pensa no que precisa ser descartado e roubado do animal a fim de torná-lo inútil para o fabricante de luvas. O coração, os ossos, a alma, o espírito, o sangue, as vísceras. Um luveiro sempre há de querer somente a pele. Superfície, a camada externa. Tudo mais é inútil, uma inconveniência, uma sujeira desnecessária. Pensa na crueldade particular por trás de algo tão belo e perfeito como uma luva. Pensa que, se pegasse a mão dele agora e pressionasse com os dedos, poderia ver a paisagem que descobriu antes. Mas veria também uma presença sombria e ameaçadora, com ferramentas para eviscerar, esfolar e assaltar a essência da criatura. Pensa, enquanto Edmund espalha milho para as galinhas, que eles talvez não morem por muito tempo nessa casinha. Logo será necessário que partam, que alcem voo para encontrar um lugar diferente. Elisa sai para o quintal, sinalizando que o jantar terminou. O rosto está composto, os olhos úmidos. Pega Edmund no colo e o leva de volta para casa. Agnes e o marido se entreolham e depois caminham até a porta dos fundos do próprio lar. É evidente para Agnes agora, quando os dois entram na cozinha enquanto atiça o fogo e atira nele uma tora comprida de lenha, que o marido está partido ao meio. É um homem na própria casa e outro na dos pais. Em casa, ele é a pessoa que ela conhece e reconhece, a pessoa com quem se casou. Na casa ao lado, a mansão, ele se fecha, contrai o rosto, fica irritável, arisco. É ao mesmo tempo pavio e fogo, emitindo faíscas para acender e atiçar. Por quê? Desafia ele a mãe. Para quê? Retruca. Não quero, responde. Não quero, responde para o pai.
Ela jamais entendeu por que era assim, mas a fúria em espiral que testemunhou em John quando ele saiu da mesa lhe disse tudo o que precisa saber. Na casa dos dois, ele a deixa pegar-lhe a mão. Deixa que ela o leve da lareira para uma poltrona, se permite perder o foco, permite que ela passe os dedos em seu cabelo. E Agnes pode senti-lo fazer a transição de uma pessoa para outra. Pode perceber aquele outro eu, o da mansão, se esvair do marido, como cera escorrendo de uma vela acesa, revelando o homem dentro desse corpo. E assim finalizamos o capítulo 8. Pessoal, gente, eu vou parar por aqui. Não vai ficar uma leitura tão longa quanto as outras. Minha voz já tá. Minha garganta aqui já tá pegando. E eu quero postar logo esse episódio. Eu tô devendo, né? Essa leitura eu tô fazendo bem aos poucos. Minha vida tá uma loucura, gente. Mas eu acredito que a gente consiga terminar, né, até o final dessa semana. No máximo, começando da semana que vem. Eu espero que até o final dessa semana a gente termine, tá? Que esse mês a gente vai ter uma leitura, um outro projeto de leitura, como a gente fez aqui do Gabriel Garcia Marques. Eu vou fazer outro, só que dessa vez da Agatha Christie. Em breve eu vou postar lá no Instagram qual é a leitura que a gente vai fazer da Agatha Christie. Tá, gente? Lemos hoje até a página 156, 40% do livro lido. E eu tô gostando muito dessa construção que a Megan Farrell faz na história. Esses flashbacks de como foi o início do casamento da Agnes e do tutor. E já sabendo, né, que tem ali uma tragédia anunciada, né, para acontecer na família. E que isso vai impactar muito e mudar toda essa dinâmica, né, deles. Esse luto aí vai transformar a vida deles. Mas é isso, pessoal. Não vou me prolongar muito nos comentários, já falei bastante durante a leitura. E é isso, espero que vocês estejam gostando. Um abraço, né? E até a próxima leitura.